Olá, bem-vindo ao canal Chester News. O assunto que eu vou abordar hoje é feminismo. Bom, eu sou favorável ao feminismo em alguns aspectos, outros eu acho que é uma crítica exagerada. Tem um lado bom do feminismo, por exemplo, nos países escandinavos, desde a década de 70, 80, as mulheres têm o mesmo direito que os homens de trabalhar, na sociedade é comum as mulheres trabalharem e tal. Então tem um lado muito bom do feminismo. Eu acho que elas têm o direito de receber o mesmo salário, direito ao voto, ao trabalho. As conquistas do movimento feminista, se a gente for ver no passado, elas foram muito boas. Realmente havia uma discriminação muito grande contra as mulheres, e se você for ver o conservadorismo do passado, realmente, se a gente for... muitas pessoas são conservadoras, mas se a gente for ver o conservadorismo do passado, por exemplo, até o casamento entre brancos e negros era considerado uma abominação. E hoje a gente vê, é normal, a gente olha o conservadorismo do passado, a gente vê muita coisa estranha mesmo. Então, apesar de eu ser de direita, eu realmente acredito que algumas coisas a esquerda ela ajuda realmente a evoluir a sociedade em alguns aspectos. Só que ao redor disso foi criada uma ideologia de gêneros, né? Que fala que todos têm que ser tratados iguais. Só que eu acho que tem uma limitação nessa questão. Porque, por exemplo, você tratar todas as crianças como iguais. Bom, tudo bem, todo mundo tem direitos iguais e tal. Só que na questão do comportamento, eu acho que nem tudo é socialmente construído. A biologia, ela é muito forte no ser humano. Por exemplo, ter voz grossa, pelo, o homem tem muito mais testosterona. Isso influencia o comportamento. Eu li um livro, se chama esse aqui, ó, A Química Entre Nós, de Amor, Sexo e a Ciência da Atração. Ele fala argumentos científicos. Larry Young, PhD, e Brian Alexander. Eu vou pôr na descrição se alguém quiser. Esse livro ele mudou bastante a minha opinião. Por exemplo, ele deu um exemplo dos gorilas. Eles fizeram um experimento com gorila, que é uma espécie mais parecida de animal com o ser humano. Eles deram um brinquedo para crianças, para bebês gorilas, né? Eles ficaram surpresos porque assim, eles colocaram... Tinha um bebê macho e um bebê fêmea. Eles colocaram boneca e carrinhos. Os bebês machos escolheram os carrinhos e as fêmeas escolheram a boneca. Porque tem muita gente que fala assim, não, a gente tem que dar os mesmos brinquedos para homem e mulher, porque isso é uma construção social. Quem que construiu algo social entre os gorilas? Dá para perceber em todos os animais que há uma diferença entre macho e fêmea, entre homem e mulher, na natureza. Não é que a gente deve se pautar, lógico, a gente é ser humano, a gente não deve se pautar por coisas animais, mas assim, esse estudo científico que mostrou aqui nesse livro, quem que forçou um gorila, o bebê, pegar um carrinho? Ninguém, é uma coisa da natureza mesmo. A esquerda atualmente se juntou com o movimento feminista e tudo é construção social. O homem é patriarcado, ele é estúpido, por causa da religião, aí já vem aquela coisa marxista, de esquerda, o capitalismo fez o patriarcado dessa forma. Eu acho que há muito exagero. Eu acho assim, o movimento feminista no geral ele é bom, evoluiu muito a sociedade mesmo e precisa evoluir ainda, só que, por exemplo, nesse livro também tem um exemplo das brincadeiras de criança, analisar o comportamento das crianças. Por exemplo, quando tinha uma roda de meninos brincando, alguém se machucava, os meninos colocavam a criança que se machucou do lado e continuava a brincadeira. Nas meninas, quando uma menina se machucava, todas elas paravam a brincadeira para ajudar a menina. Então, dá para perceber que algumas coisas biológicas influenciam no comportamento de menino e meninas. Ninguém ensinou para os moleques, você vai ser competitivo. O moleque vai cair, deixa ele para lá, continua a brincadeira. Ninguém ensinou eles assim, não tem nenhum professor ensinando. Vocês têm que ser competitivo. Feminismo exagerado, ele leva... É uma palavra até que eu não conhecia recentemente, chama misandria, que é o ódio, aversão, preconceito ou desprezo às pessoas do sexo masculino. Tem um movimento feminista radical que está fazendo as mulheres terem ódio mesmo dos homens. Eu acho que esse tipo de feminismo que é prejudicial, não, a maior parte do movimento é bom, tem que evoluir mesmo, igualar os gêneros, só que alguns exageros eu acho que devem ser evitados, até para não... Porque o marxismo ele tem muito essa de luta de classe. Ele divide o homem e mulher, jovem, velho, rico, pobre. Tudo é luta de classe e cria um conflito na sociedade. A pessoa lá não vive em paz. É lógico que falar opressão, algumas coisas realmente a sociedade tem que mudar, mas outras realmente tem um limite para a mudança. Igual, se o homem e a mulher é diferente, algumas coisas biológicas, não é uma construção social. Não estou falando para você não ser feminista, mesmo se você for homem ou mulher, mas assim, basear
as opiniões... Eu não tô falando pra você não ser feminista, seja homem ou mulher, mas basear as opiniões, às vezes, em científico. Esse livro mesmo, ele tem opiniões científicas, é lógico. O movimento feminista fala, não, mas tem a ciência que também é machista. Mas tem realmente estudos que comprovam certas linhas, que o comportamento do homem... O homem ele tem que ser igual à mulher em questão de direitos, em acesso ao trabalho, ao respeito para não ter violência sexual, essas coisas. Mas não ser biologicamente igual. Isso aí já é forçar demais. A esquerda ela força algumas coisas. Se você não parar para pensar, você vai acabando acreditando em coisas e... Recentemente falaram uma reportagem sobre a síndrome do idiota confiante. O Bertrand Russell falou uma frase que na modernidade os idiotas estão cheios de razão porque a pessoa é ignorante e fala uma coisa com tanta firmeza que todo mundo acredita. E a pessoa que é mais inteligente, duvida das coisas, ela fala umas coisas mais com dúvida, com sabedoria, acaba não tendo aquele impacto. Mas hoje a gente tem que tomar muito cuidado porque, igual o Hitler mesmo, ele falava firme, parecia que estava sabendo o que estava falando um monte de bosta, mas com firmeza mesmo. Então, tomem cuidado para não ficar seguindo pessoas aí que acham que tem a razão, são extremistas e acaba falando um monte de merda mesmo. Você acaba perdendo o tempo da sua vida. É isso, se gostou, se inscreva no canal Chester News, fala sobre atualidades, política, economia, direito, filosofia, religiões. Um abraço.